Bom dia pra você que tá ligado com a gente. Agora são 11h03, 11h03. Tem muita coisa legal começando o programa Alex Júnior pra você hoje aqui. Mais um programa especial, mais uma semana começando. Que a sua semana seja abençoada, que a sua semana seja maravilhosa. Contrariando aí a opinião da oposição, né? Opa! Vamos começar o programa Alex Júnior aqui. Obrigado, Donizete. Obrigado por ter trazido o nosso sininho aqui, que era da outra rádio. E eu quero dizer pra você que tem muita coisa boa. Hoje tem algumas participações especiais, incluindo nosso amigo Mendes, que tá aqui hoje. Ele é coach, ele é neurocoach, ele é o que mais? Coach. Eu garanto. Ex-professor também, né? Mendes, qual a diferença entre coach e neurocoach? Eu queria entender isso, mais ou menos. É uma boa pergunta, afinal de contas, existe uma diferença muito grande no mercado. Por quê? O coach, ele se baseia em perguntas pré-programadas, formulários prontos e etc. E o que ele faz como coach? Ele auxilia as pessoas a atingir objetivos, a atingir metas, descobrir propósito de vida com eficiência e eficácia, tá? Eficácia é o resultado. E também tem o coach executivo, que traduz em resultados algumas coisas. Mas o neurocoaching, ele destoa de tudo. Passo número 1, tenha em mente bem claro, se algum coach lhe induziu a tomar alguma atitude, de tomar alguma posição, não é trabalho de coach, é consultor, tá? O coach mesmo, ele não vai tomar decisão pelo coach. Coach é a pessoa que está sendo atendida pelo coach. Então, pode ser qualquer modalidade formada em qualquer local. Não importa o local, Estados Unidos, nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, a origem do coach, ele não tem nada a ver com isso. E para uma pessoa, para que ela se forme nessa área de coaching, o que ela tem que fazer? Tem faculdade, são cursos, o que ela precisa fazer? Não importa que área seja. Qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui pode ser coach. Como terapeuta cognitivo comportamental. Não importa, ele não precisa ser formado em psicologia ou coisa assim. Você pode aplicar desde que você tenha condições, capacidade, né? Esteja capacitado a isso. Então, o coach é a mesma coisa. Eu te digo com mais probidade ainda, o coach, no Brasil nós vamos ter, de preferência, e tomara que tenhamos um coach, no mínimo, em cada departamento de uma empresa. No mínimo, em cada família. Por quê? Nós vamos estar muito melhor preparados. Portanto, coach é solução. Para tudo e para todos, ô João, por favor. Sim. Para toda a área, para todos os segmentos, para todas as áreas, para tudo. Porque a formação do coach, ele tem algumas ferramentas e perguntas que o induz a sempre ser positivo ativo. Quando você diferencia, que foi a sua pergunta inicial, neurocoach do coach, o coach, ele não passa para a pessoa todo o arsenal, né, utilizado de perguntas com o coach. O neurocoach, eu ensino o meu coach a como, tá, complementar certas deficiências de conhecimento que ele tenha. É muito grande, porque é utilizar a mente, utilizar o cérebro a favor de si. E nós precisamos entender quais são os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões de pensamento. Os padrões de comportamento vêm de acordo com os padrões de pensamento. Os padrões de pensamento, você tem que saber qual que é a mentalidade que o seu coach tem. Se você não muda a mentalidade do seu coach através de um ferramental específico de neuro, você não vai obter resultado fácil. Dentro de tudo isso aí, meu amigo Mendes, é muito complexo. Você sabe que nós temos conversa para vários programas, por isso nós convidamos você numa participação direta. Cada vez que você vier, a gente falar aí 20 minutinhos, meia hora. Para finalizar hoje, eu queria que você falasse pra gente o seguinte: por que as pessoas travam na hora que elas estão em público lá? Às vezes vê um microfone, uma câmera e não conseguem falar. Aqui eu posso travar, você pode travar e não sabe por quê. Mas por quê? Porque o nosso corpo gera cortisol, é um hormônio. E quando ele gera cortisol, eu teria que ter explicado para você e para
os ouvintes, quem está nos vendo na internet também. É interessante porque o nosso cérebro, a parte do meio dele, tá, que é o cérebro límbico, não sabe o que é verdade ou mentira. Ele emite uma preocupação, ele emite um medo, uma situação de risco ali, mas ele não sabe que é certo ou errado. Ele manda para cima um pedido para o neocórtex e manda para baixo para o cérebro reptiliano. É onde as pernas travam? Cambambas? Isso, ele fica travado. Se o nosso cérebro gera o cortisol, bloqueia o funcionamento do cérebro, bloqueia a parte mais nobre, que é o neocórtex. Automaticamente, o que acontece? A reação do reptiliano. Ele trava tudo por questões de segurança. Mas eu teria que explicar bem melhor cada um desses detalhes. Com tempo. Não, mas é bom, porque se segundo fica para a próxima segunda, né? Na próxima segunda a gente pode começar com uma explicação melhor do que é esse cérebro trino, como que ele pode desfazer-se disso, porque é comum você chegar aqui com um convidado e travar, a pessoa não consegue falar nada. Não, isso é normal. Outro dia eu tava anotei algumas perguntas e no meio do caminho eu fiquei em dúvida sobre, porque você tem que ter você tem que estar preparado para aquilo que você vai falar, né, de certa forma, né? E num dado momento eu resolvi não fazer as perguntas, né? Sim. Justamente por conta dessa preocupação, entendeu? Bom, é interessante, olha Alex, quem tá chegando aí, ó. Convite, tá? Grande Antônio Carlos. Aqui, né, Alex? Vamos falar. Mas Bom, toda segunda eu quero. Então tá bom. Fica combinado, então. Eu vou preparar, então, alguma coisa que seja sólida para que os nossos ouvintes, os nossos, né, internautas possam nos acompanhar de maneira relevante. Alex, muito obrigado. Segunda-feira eu te abraço. espero aqui novamente. João Rocha, grande prazer em recebê-lo aqui no programa Alex Júnior, tá? Gostaria que... O prazer é meu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? Que fiz questão de vir, porque sei que certamente nós vamos tratar aqui de alguns temas que são importantes, não só para nós como cidadão, para nós como informantes da cidade, mas para todo mundo, claro, que vai estar ouvindo e tiver a oportunidade de participar. E se tivermos chance e possibilidade, esclarecer, segundo a nossa opinião, aquilo que for possível. Isso é uma mesmo. alegria estar com vocês. Muito obrigado. Ô, João, bom dia. Bom dia, o Antônio Carlos. Antônio Carlos também tá ali, grande. O Antônio Carlos já é de casa, né? Que é o nosso comentarista também, político aí, né? Existem os comentaristas esportivos, que eu já vi muito aí, né? Nós temos comentarista político, sempre tratando, claro, do bem da nossa cidade. Porque aqui o que importa é a gente falar e tirar dúvidas do pessoal sobre a nossa cidade. Antes da gente iniciar, eu só queria saber do João um pouquinho da história dele, né? Assim, você pode dar uma pincelada, João, assim, porque se nós for falar da história inteira do João, né, nós vamos ficar aqui alguns minutos, mas por favor, dá uma pincelada da sua história profissional, como francano, como pessoa. Deixa eu só mandar um beijo para Elisa Gozuen, que está assistindo com a gente aí também o programa. Elisa é nossa amiga. Seja bem-vinda. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de novo esta possibilidade de estar aqui. Tá? E quando você me pergunta da nossa história, eu acredito que essa história seja aquela mais diretamente ligada à situação política, à nossa convivência mais direta com o poder público. Primeiro, nós fizemos faculdade da Unesp, e quando estávamos na Unesp, nós fomos alunos do professor Chachira, do professor Paulo de Tarso, do professor Davi Rabelo, e esse pessoal, lá nos anos 70, né, nós formávamos um grupo chamado Grupo Novo, que foi um grupo que naquela época revolucionou o modo de se entender e de se fazer política na Franca. E nesse formato, como eu tinha contato com eles na universidade, quando eu tinha de 20 para 21 anos, fui convidado pelo então prefeito da época, Maurício Sandoval, porque ele tinha ganho a eleição junto com o Chachiri nos anos de 76, e fui ser secretário do Maurício quando eu tinha 20 para 21 anos de idade. Fiquei muito feliz, fizemos um trabalho exacerbante, bonito, lindo, e não tenho medo de dizer isso, até 1982, porque naquela época, para quem não sabe, como de 76 a 82, naquele momento discutia-se muito a possibilidade de fazer-se bater as eleições, tá? Estaduais como municipais, e houve uma prorrogação de mandato naquele momento. Então, ao invés de nós ficarmos 4 anos, nós acabamos ficando 6. Tá? Em 82,
eu nunca, além de ser secretário do Maurício, eu nunca tinha sido candidato a nada, fui candidato a prefeito, né? E graças a Deus perdemos a eleição, sim, mas perdemos a eleição por uma situação de muito poucos votos de diferença, fui o segundo colocado na época, tá? Fiquei muito feliz. Passaram-se os anos e a próxima administração também se foi, e em 1988 nós voltamos outra vez às urnas, só que dessa vez agora Maurício candidato a prefeito e eu candidato a vice com ele. Ganhamos a eleição e ficamos na prefeitura, agora eu na condição de vice, até de 89 a 92. E enquanto vice, fui também presidente da Indef. Foi a época que a Indef teve um avanço, pelo que eu me lembro, assim, não sei se você se lembra disso, Antônio Carlos. Eu me lembro bem, porque eu fiz o Chile em 88. Teve um avanço, né? se falava muito de Indef e assim, tudo que se falava era bem, né? Era asfalto bem feito, tanto que, se não me engano, se você me corrija, ô João, não sei se foi na época de vocês, que ali na João Mendes, ali, a Presidente Vargas, foi asfalto. Foi nessa época que foi asfaltado tudo ali? Foi feito o recapeamento ou não? Na verdade, nós temos que dizer assim, são duas situações e dois momentos. Na primeira administração, nós enxergamos, que é uma discussão que até está em pauta hoje, outra vez em Franca, porque a política é feita de momentos. Está se falando aí de novo na expansão, certo, do núcleo urbano de Franca. E essa expansão eu entendo que ela é necessária, ela é precisa, desde que se tenha os cuidados necessários para fazê-la e observe-se realmente aquilo que vem a ser bom, certo, e correto para a cidade. Na nossa época, a cidade carecia disso. Só para vocês terem ideia, nós aprovamos na primeira administração nossa cerca de 73 novos loteamentos. O que significa isso? A expansão da cidade em mais 2/3 do que ela tinha. E muita gente da época dizia, puxa vida, qual é o interesse? Por que fazer-se isso? Porque nós precisávamos de terreno barato, tá? Precisávamos de investimento, precisávamos de novos loteamentos e, claro, os adversários na época eram de pau, não sei o quê, isso aí tem interesse atrás? Tinha sim. Fazer da cidade uma cidade grande, como nós conseguimos fazê-la. E para aqueles que nos criticaram, vai aqui o fechamento dessa história, tá? Além desses 73 loteamentos que nós autorizamos na época, porque naquela época não ficava empatado do planejamento, não. Aprovava-se. Hoje é uma vergonha, né, parece? Eu vou respeitar o que está aí. Me falaram que é uma vergonha. Mas que devia. O Antônio Carlos sabe disso, né? Que trabalha nessa ramo área de imobiliária e construção. Essa semana até vai ter uma audiência pública de 28 agora lá no Champanhar, antigo Champanhar, né? Para tratar especificamente das aprovações dos prédios de 2 pavimentos. Mas realmente o processo precisa ser melhorado. Desculpa até falar, primeiro eu quero parabenizar o João, é uma honra estar aqui conosco. Obrigado, Antônio. O João, né? E ele falando do Maurício, deu até saudade, que o Maurício também foi meu padrinho de casamento. Então, realmente, as duas gestões foram excelentes. Acho que o Maurício fazia pelo amor que tinha na política, né? A ser político, não por profissão. E isso aí realmente é uma diferença na participação. Quando o João foi presidente da Indef, foi um dos melhores momentos realmente a Indef teve, e está de parabéns, viu, João? É gostoso estar na sua presença e ver pessoas desse nível, assim, estar aqui no programa do Alex. Obrigado. Muito obrigado. É interessante você falar isso do Maurício, porque eu conheci também pessoalmente e tal, e eu sempre critico muito essa questão da velha política, mas quando eu falo velha política, eu não falo dos políticos que fizeram um trabalho, que hoje são pessoas mais velhas que eu, né? Mas o velho sistema político, né? Eu critico muito, faço isso quase que diariamente nos grupos, nas redes sociais. Quando eu falo velha política, eu não falo dos políticos que nos ajudaram lá atrás, mas falo de alguns recentemente que usam, né? E nós dizemos velha política, que é o sistema do toma lá da cá, eu te critico, você não me critica, depois eu te critico. É bem assim, né, João? Então vamos então, João assim, quando a gente fala das pessoas mais velhas que nos ajudaram lá atrás, esses políticos da então política mais antiga, esses eu queria de volta, entendeu? Obrigado, Ignaldo. E só concluindo, como disse o Alex, então, desses 73 loteamentos e outros tantos que já existiam, que é importante que a população e aqueles que nos ouvem saibam disso. Hoje nós temos uma legislação atual que ela se chama Lei de Loteamentos, onde o empresário, o investidor,
quando ele faz ou ele vai fazer um loteamento, ele se obriga a entregar os lotes todos urbanizados, com toda a infraestrutura de água, guia, esgoto, galeria, asfalto, energia e até arborização, tá? No atual momento. Só que lá na nossa época e antes dos anos 70, 76, a legislação e a nomenclatura que se usava era uma lei de parcelamento de solos, tá? Então o que acontecia? O indivíduo tinha uma gleba de terra, ele entrava na prefeitura com um parcelamento de solos, onde ele fazia o chamado arruamento, vendia o terreno, simplesmente o lote, a terra. E, claro, parcelado, o indivíduo começava a pagar aquilo, certo? Nas parcelinhas, a gente brinca no carnezinho, né? Mas daí a pouco vinha também o carnê da rede de água, vinha o carnê da rede de esgoto, veio da infraestrutura em separado para que o comprador do lote pudesse pagar. Ele tinha mais prazo, né? Exato. Mas isso, em tese, é bonito. Só que o que acabava acontecendo? Infelizmente, a grande maioria dos loteadores não cumpriam com essa etapa das chamadas infraestrutura. O pessoal ocupava os bairros, começavam a morar e a gritaria ia para onde? Para a porta do gabinete do prefeito. E lá, naquela época, eu estou te falando que em 76, 77, quando nós fomos para a prefeitura, era uma pressão monstruosa em cima do quê? Não se tem água, não se tem esgoto, não se tem galeria, não se tem asfalto. E é por isso que eu estou dizendo o seguinte: além da demanda reprimida que existia nos anos anteriores a 76, qual foi a providência que nós, como administradores, tomamos? E, aliás, tenho muito orgulho de dizer essa que vou dizer agora, que foi na minha pasta, porque eu era secretário de Agropecuária, Indústria e Comércio. Ajudado por um promotor na época, que veio para Franca, que depois foi professor de Direito na faculdade na Unesp, Dr. Campelo, nós começamos a notificar os loteadores que não estavam cumprindo com as regras legais da época. E a coisa foi tão séria, certo? E tão ferrenha, que os promotores da época, os juízes entenderam as nossas razões e começaram a determinar que os pagamentos dos lotes, não da infraestrutura, dos lotes, passassem a ser feitos ajuizadamente para que o loteador pudesse ser responsável pela infraestrutura não feita. Então, eu vou dizer aqui, para quem não sabe, que as primeiras notificações de loteamentos irregulares em Franca foram feitas nas nossas administrações. E hoje existe ainda alguns condomínios, eu não sei se isso procede ou não, eu já ouvi falar muito, que são irregulares na cidade, vem de alguns anos. Hoje nós temos algumas situações não regularizadas, na grande maioria deles, em relação a chácaras, certo? Não sei se o Antônio loteamentos clandestinos. Os loteamentos de chácaras. Eu estou tratando aqui... Os urbanos, nenhum tem problema. Eu estou tratando aqui, nesse momento, de loteamentos urbanos. E só para fechar o raciocínio, falando, a demanda que existia anterior à nossa primeira administração, antes de 76, mais os 73 loteamentos que nós aprovamos nessa administração, eu vou falar agora da nossa segunda, que é o nosso trabalho na Indef que vocês estavam falando. Sim. De todos esses loteamentos, para que vocês tenham ideia, só um, quando nós saímos da prefeitura em 92, não tinha a infraestrutura completa, que é o Parque Universitário. Porque lá ainda não se tinha na época a ponte que vai para a Unifran e nós não tínhamos como bombear o esgoto do bairro para cá, para o lado da cidade, conforme a Sabesp exigia. Então foi o único bairro na nossa saída em 92, urbano, que nós deixamos sem a infraestrutura que precisava ser feita. Que bom. E depois, infelizmente, caiu na mão dos vermelhos e os vermelhos ferrou a cidade. Um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Reginaldo Pereira, que tá com a gente. Ele tá lá em Goiânia, em Goiás, tá ligadinho aqui, parabéns pro João aí. E abraço também para você, Reginaldo, valeu. O Boni também, bom dia, Boni. Estamos te esperando aqui, hein, Boni, também para essa participação. Eu não sei se é verdade, agora vou unir o lado do nosso amigo Antônio Carlos, que é construtor e tal, trabalha sempre nessa área imobiliária. O que existiu, João, na época, que muitos dizem aí que
Foi na época do Maurício. Eu não era muito ligado em política, mas assim, eles diziam que o Maurício, eu não sei qual foi o projeto que foi feito, que não podia se construir prédios, edifícios, mas existiu isso mesmo? Foi nessa época que vocês estavam na prefeitura? Eu ouvi muito isso aí Aliás, é uma coisa que se diz nos botequinhos aí. Né? Então, eu queria saber se é verdade isso mesmo, se não foi, se não é. Você ouve muito isso. O Alex, o Reinaldo, o Carlos, eu fico feliz com situações e meios de comunicações como esse que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento, e essa oportunidade, porque a nossa época, tá, nós só podíamos falar quando tínhamos ou conquistávamos a nível de justiça, às vezes em determinadas situações, um direito de resposta. Era dominado por políticos, toda a área de comunicação. E desculpa, talvez nós até toquemos isso aqui daqui a pouco. Vamos falar sim. Né? Mas hoje nós podemos falar e explicar, porque nós na época nós não tínhamos rádio, certo? Nós fazíamos o que precisava ser feito, independente dessa conversa de ser de direita, de esquerda, de centro, o que tinha a necessidade de ser feito fazia-se, e fazia-se com honradez e com honestidade. Certo? E pensando no melhor para a cidade. E essa questão de proibir edifício, ela nunca existiu. A verdade é que, até aquele momento, não se tinha e nunca se teve uma regulamentação para isso. E eu vou chamar aqueles que nos ouvem aqui agora e que conhecem a nossa cidade, e esses exemplos que eu vou citar aqui, eles estão aí para quem quiser comprovar até hoje. Nós temos alguns edifícios no centro, que eram da nossa época já, que não tem sequer uma vaga de garagem. Exato, é verdade. Conhecemos. Nenhuma vaga sequer. E aí eu vou perguntar, numa cidade nossa, certo? Que eu costumo dizer que na área central, aprovada, certo? E sendo construída no modelo europeu, e não num modelo norte-americano de grandes ruas, de grandes avenidas, tá? A nossa cidade carece de problemas, certo? Aliás, carece de soluções em cima de alguns problemas. A situação de estacionamento. Para quem não sabe, o maior estacionamento que nós temos na nossa área central é a Praça Nossa Senhora da Conceição. Hoje, mais ou menos, se você ocupar todo aquele espaço, você vai estacionar em torno de 120 a 150 carros. Ok? Vou fazer um raciocínio simples. Se um empresário vir a Franca e resolver fazer um prédio de 20 andares na nossa Praça Central, e nós vamos autorizá-lo a não fazer garagem como era feito. Resultado, um prédio desse, com 20 andares, 4 apartamentos por andar, alguém para comprar um prédio, um apartamento desse nível, naquele lugar, ele vai ter no mínimo 2 veículos, concorda comigo? Claro, com certeza. Então você tem 80 apartamentos vezes 2, 160. você tem 160 veículos. Colocar onde? Vamos pôr isso aonde? Na cabeça de quem? Talvez na cabeça ruim daqueles que achavam que a coisa tinha que continuar como era. Ou que talvez fossem, e como persiste até hoje, nossos adversários ferrenhos. Só que tem uma coisa, daqueles que estiveram na prefeitura nessas duas administrações, infelizmente, Chiachiri se foi, Maurício se foi, mas João Rocha está aqui, com história, com verdade e com documentos. É isso que nós precisamos. Você teve dificuldades assim dentro de projetos? Não, é justamente o que eu queria falar, Alex. Na verdade, é como o João mesmo disse, nunca houve uma lei proibindo, restringindo a aprovação dos projetos. Havia-se realmente uma dificuldade na aprovação em virtude até de umas necessidades de adequação, né? Assim como o nosso ex-prefeito, doutor Ari, fez uma grande transformação na infraestrutura, toda na região central, no abastecimento, no esgoto, ajudou bastante. Nós tivemos a questão da escada Magiros, que tinha um alcance limitado, então tinha-se uma dificuldade de aprovações de projeto, mas não um impeditivo. Então é bom que se diga que não houve nunca uma lei que proibisse a construção de edifício. Então, eu, desde que
Me conheço aí por gente, sempre ouvi falar, lá no governo do Maurício não podia se construir prédio na cidade, por isso que a cidade expandiu. Podia. Não, tô falando que eu sempre ouvi. O que nós temos que levar em conta aqui, com tudo isso que nós estamos ouvindo, fica nítido e claro. Franca, eu era garoto, em 82, 84, trabalhava ali no centro da cidade, trabalhei por muitos anos. Franca tinha naquela época, se não me engano, 90 mil habitantes. Nessa época, né, João? Em torno disso. Em torno disso, Sincero, eu não sei precisar. Mas era em torno de 100 mil habitantes no disso. máximo. Sim. Eu lembro vagamente disso. Época do Hotel Francano, assim, que ele foi derrubado e tal. Tem até a história disso pra gente falar. Naquela época, naquelas administrações, Franca teve um salto. Ela foi de 100 mil habitantes, vamos falar esse número redondo, né? Ela passou para 300 mil habitantes em coisa de 2 décadas, certo? Naquelas administrações. Depois Franca estagnou. Mas Franca não está perto da Anhanguera. Mentira, Franca está colada em Minas. Franca tem um poder operacional fantástico. Só falta ser bem aplicado. Concorda comigo, João? Sim. Aliás, tem algumas coisas e alguns ditames, algumas frases que são ditas a respeito de Franca que me aborrecem muito. Quando alguém diz, não, mas Franca não tem jeito. Franca é fim de linha. Acho E isso a gente ouve aí de vereadores, de pessoas que estão no comando aí. Nós somos o 6º melhor clima a nível mundial. Nós somos equiparados com o nosso clima é um dos melhores do mundo a nível de comparação. Entendeu? Franca está muito bem posicionado estrategicamente a nível aéreo. Tanto é que nós temos voos aérea aqui no tempo todo. Nós temos voos que passam aqui em cima de Franca de 15 em 15 minutos. É só vocês prestarem atenção à noite. Aqui, luzinha piscando, de 15 em 15 minutos foi um voo. É ruim ouvir isso. Então você vê o pessoal falar as coisas, não tem noção do que potencial que Franca tem. Eu entendo assim, pessoas que dizem isso não têm noção do que estão dizendo. Eu ando muito, conheço bastante do nosso país, do nosso estado, e vou dizer, não sou francano de nascimento. Porque eu vi menino de Passo aqui de Minas Gerais e tenho Franca como a minha cidade. Foi aqui que eu fui criado, foi aqui que criei durante um bom tempo minhas filhas e não tenho medo de dizer. Só fala isso de Franca quem não conhece o restante do Brasil e do mundo. E quem não se importa com Franca, né? E do mundo. Uma cidade, como nós temos visto aí pelos índices, certo? Uma das melhores cidades para se viver, com 100% de água, 99% de esgoto tratado, 100% coletado. Aliás, sobre esse assunto, agora eu gostaria de dizer uma coisa, viu, Alex? Tem muita gente aí que se vangloria de todos esses índices, mas é importante que saibam da história disso. O contrato com a Sabesp, ele foi assinado no ano anterior à nossa primeira entrada na prefeitura, tá? Foi em 77 que nós começamos a organizar a chegada da Sabesp na nossa primeira administração e logo de cara, o que foi feito? Franca tinha uma captação e um bombeamento de água da ordem de 5 milhões de litros dia. Nós ampliamos a captação do Canoas e o bombeamento e também a estação de tratamento em conjunto com a Sabesp e levamos essa situação de 5 milhões, ou cerca de 5 milhões, para cerca de 25 milhões de litros dia, que é o que mantém e alimenta a Franca até hoje. Que legal. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabia. Um pouquinho além. Essa estação de tratamento de esgoto que está aí, tá? Nós brigamos tanto e insistimos tanto com o governador na época, que era o Quercia, que ele dizia para nós, vocês são loucos, vocês estão pedindo um troço, primeiro, que o Estado não pode dar. Segundo, é que vocês são políticos, e políticos não pedem obras que não podem, que não vão inaugurar. E nós dizíamos sempre, governador, não interessa se nós não vamos inaugurar. Nós precisamos da estação de tratamento de esgoto para Franca. E na época, como o pai dele, a família dele morava em Pedregulho, sim, ele vinha a Franca com a família, com a esposa dele, a dona Laíde, quase todos os meses, ou no mínimo de 15 em 15 dias. E Maurício e eu tínhamos uma postura, porque o governo do Estado, quando o governador se desloca, ele é obrigado a dizer para onde o governador está indo por questões de segurança. Sim. Então Maurício e eu tínhamos uma postura, ou íamos os dois recebê-lo no aeroporto, independente se fosse uma visita pessoal dele, de família, nós íamos. Ou o Maurício, nós dois juntos, ou um ou outro
se não pudéssemos os dois. Tá? Tá ali E presente. como é que isso era feito? Teve um dia que a esposa do governador disse o seguinte: bem de Deus, dá essa estação de tratamento para esses homens, nós não vamos deixar a gente em paz. E foi onde conseguia. Muito bom trabalho aí, que a gente, muita coisa da história que a gente não conhece, né, Antônio Carlos? Não, isso é bom, Ó, precisamos a disso. Rejane, deixa eu só falar, a Rejane Barbosa, ela tava falando o seguinte aqui, ó, sobre o loteamento lá do Jardim Palestina, conhece? Você viu aí? Ficou com calção lote, o que eles não fizeram, né? Bocas de lobo, observando os lotes foram então devolvidos ao empreendedor. A melhor solução é realmente entregar primeiro os benefícios e só depois vender os lotes. É isso, mais ou menos? Aí ela faz uma pergunta pro João aqui, pro João Rocha. Pelo que entendi, podia construir, só que teriam que adequar, pela sua fala, ela falou isso? Eu não sei se ela está tratando da questão da verticalização ou da questão dos edifícios. Rejane, primeiro, obrigado pelo questionamento, obrigado pelo seu acompanhamento. Nunca existiu, e o Antônio Carlos acabou de dizer isso clara e objetivamente, nunca existiu uma proibição para a construção de edifícios na Cidade Franca, muito menos na nossa administração. Tá? Não. A Palestina foi lançado naquela Não, época, Palestina é depois da gente. Ah, tá. Uhum. Então, na questão da verticalização, nunca houve. Aliás, convidávamos os empreendedores para que viessem para Franca fazer investimento. Agora, ele precisava vir e fazer as coisas de acordo que a cidade e a administração não ficasse prejudicada. Então ele vem, são X apartamentos, precisa de tantas garagens, como eu disse ainda há pouco, precisa ser feito. Dependendo do lugar que vai fazer. Uma coisa que a pessoa precisa entender. Veja bem, um edifício, quando ele é construído e 80 apartamentos ou 100 são colocados ali, passa a ser tudo mudado em razão de uma nova demanda de energia. Porque a energia que está mensurada para aquele lugar, ela é para X habitações. Então, se aumenta em 300, 400 habitações, o que precisa fazer com a rede de energia? Ela precisa ser ampliada. E essa ampliação, claro, o investidor precisa participar dela, é o meu entendimento. A Rejane fala que é na verticalização. Sim, ótimo. Então é disso que você... Obrigado, é disso que nós estamos tratando, Rejane. Então eu vou dizer, imagine o seguinte, porque nós tratamos inicialmente tão só das garagens. Agora eu vou colocar mais 4, 5 edifícios em Franca. Vamos pensar no horário de pico, foi isso que nós pensávamos na época. As nossas redes de esgoto de quase 200 anos. Saneamento de uma forma geral. Exato, dimensionada para X metros cúbicos de esgoto, hora ou dia, tá? Aí você pega de 6 às 8 da noite, vem todo mundo morando nesse processo vertical que nós estamos construindo aí, onde as descargas que eram de 100 casas, elas passam do dia para a noite a ser de 1.000, 1.200 habitações. Que rede de esgoto que aguenta aí? Aumenta drasticamente. Então, se não pensássemos, ou se não tivéssemos tomado algumas atitudes, que claro, depois foram complementadas, tá? E assegurada a regulamentação, isso tinha virado o quê? Era um favelamento vertical. Nós não podíamos ter deixado. Agora, se os adversários que tinham na época rádio na mão e construíram a história em cima de rádio, não gostaram do que nós fizemos, essa eu gosto, e usaram disso, certo? Para que nós sofrêssemos com o povo, nós não temos medo disso, pelo contrário, eu digo de forma clara e objetiva. Eu fui secretário de Maurício 6 anos, fui vice do Maurício durante 4 anos, fui presidente da Indef com o Maurício. Tenho orgulho em dizer que fui vice e companheiro de um prefeito igual ao Maurício. E por isso eu posso, e ando de cabeça erguida na cidade inteira. É isso que daí. Bom, João, é bom ver emocionado, João. Abraço aqui pro Ronei, de Faria, que é o presidente lá do Podemos, tá? Valeu, Ronei, brigadão. Policarpo também tá com a gente, bom dia aí. Um abraço, Policarpo. O Antônio Carlos viveu, não tão intensamente como o João, mas uma boa parte disso tudo por conta do teu pai, né? Sim, bastante. Eu lembro do teu pai. O Antônio, mas viveu o quê? Conta aí pra gente. Viveu como essa história do Maurício, viveu esse, que o pai dele também tem uma história ligada à construção civil. O que o João fala sobre o Maurício, é gostoso de falar do Maurício, e a gente e gosta de todos que também já antecederam, sucederam a ele, mas o Maurício especificamente, ele tinha o que eu chamo
de paixão, de fazer a coisa pelo amor, né? E isso é o que a gente está querendo hoje, desse novo Brasil. É as pessoas que fazem as coisas sem qualquer interesse. Eu tenho uma filosofia que vem da minha participação em Rotary, que é o dar de si antes de pensar em si. Então é muito gostoso você falar de pessoas desse nível, como o Maurício e o João, que estiveram à frente da prefeitura. Então o caminho é esse mesmo. O João tem falado muito bem aí do que foi Franca nessa época. Franca tinha dificuldade de crescimento na região central. Não tinha o que fazer. Então não havia restrição, não foi nenhum prefeito que veio e baixou um decreto proibindo a verticalização, não. É que tinha dificuldades de execução. Hoje, graças a Deus, a gente pode fazer prédio até sem limite de altura. Não tem mais essa questão, porque a própria legislação do bombeiro, ela foi mudada. Então hoje você tem as escadas enclausuradas, por exemplo, que te permite fazer prédio de 100 andares, de 200 andares, basta inclusive, você obedecer a legislação de recuso e outras coisas. É solo, né? Porque eu fiz recentemente uma pesquisa para uma pessoa que me contratou, e foi feita uma pesquisa de solo para prédio vertical. E por incrível que pareça, Franca, em boa parte da cidade, comporta prédios altíssimos, sabia? Porque você sabe que você tem que ter um solo capaz também, pra você fazer fundação e tudo mais, né? Não simplesmente chegar e, né? Até mesmo para título de financiamento para a Caixa, que é o caso dessa empresa que eu tive uma parceria com eles. Deixa eu aproveitar aqui que nós falamos aí de Franca, essa cidade maravilhosa que é Franca. No momento, uma coisa que anda sendo bastante discutida, tá? O João esteve lá dentro junto com o Maurício, vai poder falar bem, o Antônio Carlos vai poder dar sua opinião também, assim como o Ignaldo. Empresa São José. Semana passada nós falamos sobre isso e tal, e aí a gente vê nas mídias sociais que eu fico pé da vida, pessoas falando, dando lá seus depoimentos, como que se entendessem do que acontece na cidade, entendeu? Como se entendessem o que é e o que não é. João. Aliás, é bom demais as redes sociais, que tem hora que você ri, né? Você não tem o que fazer. Risada, programação tão lixo, Globo lixo, não tem nada pra ver, você vai ver Big Brother, vai dar risada em rede social. Aí você vê a pessoa lá nas mídias sociais, em grupos de WhatsApp principalmente. Tentou um carguinho em um biquinho na prefeitura com o Gilson de Souza aí, não conseguiu, aí fica lá detonando. Não que eu seja a favor do governo, só tô falando que a discrepância, né, do negócio. E aí eu já falo, é inveja, é ciúme, o que é? Pra esse povo ficar falando. Empresa São José. João, é fácil isso que está acontecendo? Parece que o prefeito ainda não deu sinal de que vai novamente licitação ou renovar o contrato. Como é se que tem licitação, quando tem licitação, existem empresas interessadas. Como que funciona isso, João? Você esteve lá dentro e você esteve na Indef. Né? Nós tivemos, e vou dizer o seguinte, a minha época como presidente da Indef, nós não tínhamos naquele momento a responsabilidade de administrar e acompanhar o serviço de transporte público. Na nossa época nós não tínhamos. Mas nós vivemos isso e, como vice-prefeito, eu tinha que conhecer essa situação. Primeiro é o seguinte, a legislação, ela estabelece que para qualquer prestadora de serviço público numa cidade, isso deva ser objeto de concorrência. Pronto. A não ser que tenhamos aí uma situação de calamidade, de absurdos, como eventualmente ou infelizmente aconteceu um dia desse, esse desastre de uma chuva monstruosa na cidade, aí o prefeito ou a autoridade municipal, ele pode, por exemplo, estar decretando um estado de calamidade ou falando, usando os dispositivos legais, automaticamente passa à frente. Exato, para que ele possa contratar de forma excepcional ou fora dos padrões normais de legislação. Que eu acredito não ser o caso da situação do transporte coletivo nesse momento. Tá? Pelo que li e pelo que vi, parece-me que a última concorrência que foi feita do transporte coletivo foi em 2009, na administração do ex-prefeito Sidney Rocha. Sim. Tá? E, claro, acredito eu que ela tenha sido feita da forma correta, né? Se é que foi. E
Parece-me que foi colocado, pelo que está sendo dito aí nas redes sociais e nos jornais, que lá colocou-se a possibilidade de, sem concorrência, prorrogar-se esse mesmo contrato por mais 10 anos. É isso a notícia que tem. É, o que nós ouvimos também. Tá. Então, eu pergunto, presta atenção. Todo e qualquer contrato que nasce de uma licitação, para quem não sabe, ele pode sim conter nas suas cláusulas um dispositivo de prorrogação. Para situações eventuais, para situações críticas que elas podem ocorrer. Por exemplo, foi feito em 2009 até 2019, é uma década. São 2 administrações e meia. É muito tempo para organizar de qualquer tipo de situação. Pode nesse decorrer acontecer alguma eventualidade ou alguma necessidade que o prefeito tenha que tomar providências, independentemente de estar preso à situação concorrencial. Então eu entendo que essa cláusula, vamos dizer, olha, isso pode ser prorrogado. Aliás, todo contrato de concorrência, ele prevê isso. Ele precisa ser colocado. Agora, a minha pergunta é o seguinte: por que colocar 10 anos de prorrogação? E quando foi feito lá, sabendo que provavelmente não estaria novamente, pra mim, não estariam, isso né? é um absurdo. Então se coloca, como estão dizendo agora, peraí, mas está em cima da hora. A prefeitura atual, ou a atual administração, independente de quem quer que seja o prefeito, não tomou as medidas necessárias. Teve 10 anos para tomar. Tudo bem. Se não tomou e tem esse dispositivo, se cometi a falha, se sou administrador e cometi a falha de não ter ainda providenciado as situações necessárias para uma concorrência, o que eu faria de forma responsável? O que você faria? Eu usaria essa cláusula de prorrogação, sim, em caráter emergencial, por mais 3 ou 4 meses, se necessário for, e colocaria os dispositivos para uma outra concorrência. Entendi. Se vão vir outras empresas interessadas ou não, não cabe ao prefeito dizer se vai ganhar essa empresa que está aí ou outra qualquer, não é esse prefeito que vai determinar. A obrigação do prefeito, seja ele quem quer que seja, é fazer a coisa de forma correta, e os investidores e os prestadores de serviço que tiverem interesse, que venham e façam a melhor oferta. O que você acha sobre isso, Antônio Carlos? Sua opinião nesse caso? Eu vejo o seguinte, viu, Alex? Essa questão do transporte público, na verdade, não quero questionar o que foi no passado. As formas como foram feitas, concorrências, enfim. Eu acho que é preciso a gente corrigir daqui para frente. E como que você corrige daqui para frente? É não necessariamente deixando uma única empresa prestando o serviço. Ou seja, nós não temos hoje o Uber, o Táxi 99, enfim, uma série de empresas atuando para um projeto também de mobilidade. Então o transporte público, ele tem que ser aberto. Venha quem quer, quem tiver competência se estabelece. Lógico que a prefeitura vai gerir esse processo todo, mas para um sistema moderno. Então nós podemos ter 2, 3, 5 empresas, se elas acharem viável a operação dentro de Franca, elas viriam para cá, mas sem fechar, porque toda a concorrência, não só também no transporte público, mas toda a concorrência ela é boa. Nessa prestação de serviços em concessões, você percebe-se claramente que existe um protecionismo. Então eu também gostaria de ter um protecionismo no meu segmento, que é na área imobiliária, e eu sou totalmente contra isso. Aqui em Franca nós temos um protecionismo, por exemplo, das funerárias. Existe uma série de coisas que a gente precisa começar a mexer. Tem que ser a livre iniciativa operando de forma eficaz. Concordo em número general. Trazendo o que é bom para a sociedade. Quem presta um bom serviço se estabelece, tem resultado. Exato. Quem não presta um bom serviço é expurgado do processo. Isso faz parte. Por aí. Isso faz parte do mundo, da vivência comercial e econômica. Com certeza. O que você falou, lógico que o João falou com propriedade com relação à questão em si da licitação, né? Agora, o que você falou, já falei outro dia aqui, vou voltar a falar. Hoje nós temos formas de criar transporte alternativo, micro-ônibus, vans, Ubers mistos, né?
Hoje, você trabalhar com setorização. Nós temos 4 áreas grandes em Franca, 4 setores grandes, que é setor norte, oeste, o sul e o leste, né? Leste, norte e sul. Por exemplo, a região do aeroporto, a região do distrito, você fez um trabalho intercalado. Centralizar nos bairros, fazer aquela centralização. Fazer mini estações e elas intercaladas, com processo de ônibus mais rápidos. Hoje você fica 1 hora no ponto esperando um ônibus. Então existem várias opções. Claro que tem, então, existem várias. Mas é o grande lance. O que acontece é isso. Como o João falou, não foi estudado, não foi feito nada dentro disso, então existiu aí um erro, digamos assim, emergencialmente. Olha, eu vou mais longe. O nosso legislativo, ele é fraco. Eu falo todo disso aqui, vou voltar a falar. É fraco, é muito fraco. Cadê? Tinha tempo para prever isso, por que não foram? Porque eles estão preocupados em voto, eles não estão preocupados em trabalho para a população. Eu vou jogar uma bomba. O legislativo podia ter mexido essa questão aí que o próprio João levantou, de prazo. Pô, são 10 anos para mexer o doce com relação a isso. Todo mundo sabe que a Empresa São José é um gargalo. Isso é um problema sério. Eu quero falar sobre isso. Vou jogar uma bomba. Todo mundo fala, eu ouço o tempo todo, porque aqui é o seguinte, eu graças a Deus eu ouço bem, então eu ouço em todos os lugares. Eu quero saber do Antônio Carlos, do João Rocha e do Ignaldo. Existe propina, você acha, pela Empresa São José, junto aos prefeitos aí, para eles renovarem esses contratos? Porque eu estou falando, agora eu sou a voz do povo, porque o povo fala que leva o dinheirinho no bolso, entendeu? Todo mundo fala, a gente vê falando. Você acredita nisso? A conversa de boteco é uma maravilha. Eu acredito, veja bem, se houver, ou se tiver, houve lá no passado alguma coisa nesse tipo, ela tem que ser punida. Eu prefiro até acreditar que as coisas vão ter que ser mexidas daqui para frente. É importante a gente bater bem nessas teclas, porque não dá mais para ficar do jeito que está. Esse sistema, ele tem que ser corrigido. É por isso que se deixar assim, vai continuar acontecendo propinas e propinas eventualmente. Por quê? Porque você tem lá um interesse particular envolvido. É uma empresa envolvida com uma coisa tão grandiosa, em um prazo tão longo. Então tem que ser mexido em tudo isso, né? Se houve propina no passado, cada um que saiba o que comprometeu. A justiça, ele vai, se não fizer aqui conosco, ele vai fazer com certeza com o poder divino que vai punir, com certeza. Eu tenho fé nisso. Cada um que sabe. Vai chegar em cada um. Vai chegar em cada um. Mas o mais importante não é esse passado, é daqui para frente a gente corrigir esses erros. Legal, então. Aproveita aí, fala do Mercadão pra gente, aquele grande empreendimento que é nosso parceiro aqui no programa. Para as pessoas, existem ainda alguns boxes, né? Que fala lá, são box, como fala? Não sei. Sim, existem. Nós estamos ainda na primeira fase, né, da implantação. Ainda restam algumas unidades. E depois nós já temos também a fase 2 de expansão, que acontecerá aí provavelmente em maio, junho. Então também já são mais espaços disponíveis. E o entorno também, enfim, existe espaço lá para posto de gasolina, para várias coisas externamente também, para pet shop, para peixaria, apesar que já está vindo uma peixaria agora dentro do próprio Mercadão, mas é um projeto que está em andamento, graças a Deus, e ele veio para ficar, isso eu tenho certeza. Aquela pessoa que tem interesse em montar um comércio lá, o que tem que fazer, Antônio Carlos? Pode nos procurar todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Lá direto lá no Mercadão, na administração do Mercadão. Tá bom, então. Antônio Carlos, mais uma vez, agradeço. Eu agradeço. Fique à vontade para aos seus ouvintes, né? Ao João, ao Ignaldo, ao Donizete, ao Rafael. E é um prazer estar aqui. Espero voltar novamente. Com certeza. Contribuir um pouquinho com o seu programa. Com certeza. Obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigado, Antônio. Brigadão mesmo pela sua participação. Valeu, obrigado. Até mais. Agora a pergunta, eu vou segurar o João Rocha por último. Ele por último. Ignaldo, a pergunta estende para você. E aí, você acha que existe a empresa São José, no caso, sua opinião? As pessoas dizem. As pessoas dizem, eles pagam, por isso que fica sempre a mesma empresa e tal, eu não entendo, tem que vir outras empresas e tal. Tem propina aí nisso aí? Eles não usam o nome propina, né? Eles usam o nome bônus valor, né? É bônus valor, é o famoso jabá. Claro que existe. Nós não podemos ser omissos aqui. A forma que é feita é muito bem feita, é muito bem escondida. Essa questão de licitação. É claro que corre-se envelopes nos bastidores para empresas desistirem. Isso é uma prática que existe no Brasil inteiro.
olha, eu te bonifico aí com alguma coisa, você desiste da licitação. Não vamos ser hipócritas, não, isso existe sim, entendeu? O problema é que tudo muito bem feito, é tudo muito usando de leis, é tudo com muita cautela, e a coisa não aparece explicitamente, não vai aparecer mesmo, justamente porque é algo ilícito. Mas que existe alguma coisa, sempre existiu. Não sejamos tolos aqui, não. Legal, Raislan, abraço, meu amigo Raislan, o Nilson Silva, grande, também ligado aí. João Rocha, você disse que na gestão em que estavam você e o Maurício, não teve nenhum vencimento de contrato para renovação. Mas e aí, dentro disso daí, você acha que a empresa, ela chama o prefeito e tal, faz alguma proposta para poder renovar? Eu vou tentar aqui ser o mais realista e o menos parcial possível. Primeiro, eu vou voltar na questão da Lava Jato, que para aqueles que acompanharam o início da Lava Jato, quando as coisas estavam lá nos seus primórdios, eu não vou saber dizer o nome aqui, mas o advogado de defesa de um daqueles primeiros acusados, eu não sei se a maioria se lembra, veio a público, em rede de televisão, rádio, e disse o seguinte: eu não sei com o que vocês estão assustados. No Brasil, desde o menor município, para se instalar meia dúzia de paralelepípedos, sempre existiram e vão existir acertos. Lembra algo sobre isso? Tá? Então eu vou dizer o seguinte. Infelizmente, como o Ignaldo disse, essas práticas acabaram se tornando, como nós estamos vivendo e presenciando, pelos resultados dessa Operação Lava Jato, onde se mexe, desculpa a expressão, errado, mas onde se mexe tem merda. Tem boas. Só dá aquela mexidinha, sim. Infelizmente, sobe. É o que nós temos visto, é o que nós temos assistido, e infelizmente é a prática que está todo mundo dizendo que sempre aconteceu. Obrigado então pela sua opinião. Pode? No particular, quando se trata da empresa São José, eu queria que as pessoas soubessem o mecanismo de funcionamento da coisa, da prestadora de serviço. Feita a concorrência, independente de ser a São José ou não, aquela que for a ganhadora para exercício da prestação de serviço, o que ela tem que ter feito? Tem um preço na concorrência inicial, iniciou-se, vamos tocar. A partir de um determinado momento, essa empresa, por necessidades ou por realidades de inflação, custos de salário, pneu, alta de combustível, ela recorre ao prefeito dizendo: olha, eu preciso de um aumento. Eu não aguento mais cobrar só o valor que está aí. O salário do funcionário subiu, os pneus subiram, o combustível subiu e etc. E por aí afora. Aí ele é obrigado, a empresa, a fazer o quê? Uma planilha, tipo demonstrativo de custos, e encaminhar isso para o executivo. E o executivo vai analisar se tem base ou não. Realmente o preço do pneu subiu? Realmente o combustível está custando mais? Realmente os salários são maiores do que eram até então? Aí, com base nisso, o executivo vai autorizar ou não os aumentos necessários. Agora, isso, se você me disser, na calada da noite, às escondidas, pode ser negociado, eu não estou dizendo que tenha sido feito. Eu estou dizendo sim que pode. Tá? Que, aliás, muita gente me pergunta, fala, escuta, tem uma história aí de uma rádio em Franca com um ex-prefeito, que é a Rádio Hertz e o ex-prefeito é o Sidney. Todos sabem, né, essa história, todo mundo já ouviu falar. Se todo mundo sabe, eu não sei. Muitos já ouviram. Eu não tenho que me furtar. Se você disser, mas peraí, você está afirmando que o Sidney recebeu propina da empresa São José? Não. Eu estou dizendo, e para quem quiser, que eu tenho uma cópia de um contrato social de uma rádio, chamado Rádio Hertz, que pertenceu, que foi comprada
A Rádio Hertz foi comprada dos seus antigos donos. Ela chamava, se não me engano, Rádio PRB5. Sim. Se eu não estou enganado. Tá? Essa rádio era 5% do contrato dela era do Realindo Júnior. E 95% do restante era do Garcia Neto. E o Garcia pôs essa rádio à venda, num primeiro momento, por um preço X, que era o preço de mercado, que daí a 2 semanas esse preço foi dobrado. E ainda assim, os diretores da empresa São José adquiriram essa rádio do Garcia. Os diretores da empresa São José. Mesmo tendo sido dobrado o valor. É a história que tenho e tenho pessoas que comprovam isso. Posteriormente passou-se para... Aí o que aconteceu? Essa empresa, ou os diretores da empresa, a partir de 83, no exercício do mandato do seu Sidney Rocha, as cotas desta empresa foram sendo passadas gradativamente para o nome do seu Sidney e da esposa dele. Isso, quem não quiser pegar com o João, que eu tenho cópia, tá? Quem não quiser pegar com o João, não tem problema. É só entrar onde se tira os contratos sociais de todas as empresas, certo? Lá na CIF, aonde quiser, que vai ver. Entendeu? Isso está lá, isso não é público. Não é o João que inventou esse contrato. Não é o João que criou esse contrato. Existe um contrato. Ele existe. Aí alguém vem me dizer, peraí, mas você prova a corrupção com isso? Você prova o crime? Que, aliás, vou dizer para você que já ouvi também o seguinte, já se faz tantos anos que isso aconteceu, que se houve e se tiver possibilidade de comprovar, o crime já está prescrito. Não existe crime mais. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas está prescrito, né? Não, mas não é, que a jurisprudência, a advocacia, falando de uma forma jurídica, a jurisprudência, ela cabe várias formas de interpretar, sim, né? Cotas que foram passadas, repetindo, dos diretores da empresa São José para o então ex-prefeito Sidney Rocha e a esposa. Isso está lá, está documentado, e não sou eu, como disse, que estou criando nem inventando. E voltando ao assunto, você está dizendo com isso que houve propina, que houve crime, isso. E eu tinha dito o seguinte, se é que houve, infelizmente, até o momento não foi provado, tá? E se provarmos hoje ou amanhã, isso aí já é pelos anos e tempo que foi, é situação jurídica prescrita, tá? Mas eu tenho uma coisa para colocar, certo? Coloca, vamos falar. Juridicamente, as coisas prescrevem. Mas eu e Maurício, enquanto estivemos à frente da prefeitura e da administração pública, nós pautamos, antes de tudo, por não estabelecer negociações com prestadores de serviço. Porque essa é a atitude correta de qualquer administrador que quer transparência e que quer ser correto. Então, se você, Alex, Ignaldo, amanhã ou depois ocupar uma cadeira, seja ela no executivo ou no legislativo, eu vou dizer que moralmente você está proibido de negociar com o prestador de serviço da cidade. Eu entendo assim. Então, vou concluir o que estou dizendo. Eu não estou afirmando que houve crime e nem propina, mas estou afirmando sim, certo? Que a amoralidade, a imoralidade, a indecência não prescreve. Com certeza, lá. Faltou aquela risada do Donizete aí, que eu gosto dela. Infelizmente, isso precisa ser trazido à tona. Concordo. E vou dizer um pouco mais para completar. Vocês vão se lembrar disso, que quando a rádio estava no poder, vamos dizer, do Realindo e do Garcia Neto, eles eram pessoas comuns, vamos dizer assim. Tá? E essa rádio estava instalada e funcionou durante décadas dentro de próprios do município. Mais de 20 anos, né? Ela funcionava dentro do que nós chamamos hoje Parque dos Trabalhadores. Eu vou dizer o seguinte, se adquirir a rádio de forma correta ou não, de forma moralmente acertada ou não, no momento em que eu adquiri essa rádio, eu como prefeito,
e dono da então rádio, eu tenho que tirar ela dentro do próprio público. Ah, não, mas existia uma concessão, existia um direito de novo. Nem sempre o que é direito é moral. Então, na sua opinião, então, deveria ter sido tirada de lá e ido para até mesmo para um próprio terreno do dele. Dono, Sim, do dono. Que tem muitos, né? Tá? Então, deveria ter ido até na época. Aliás, vou dizer mais um pouquinho. Quando fui presidente da Indef, quando assumi, lá dentro da Indef, na esquina da chegada para a Indef, tinha uma placa, um mini outdoor indicando, uma seta. Ó, é nesse sentido que se chega à Rádio Hertz. Eu mandei tirar porque eu entendo que dentro da Indef não é local de indicação de rádio particular. Donizete tá gostando aqui. Esse assunto é um assunto muito, muito interessante. É como você disse, realmente o fato ele prescreveu, né? O acontecido. Mas a moralidade, a ética, ela continua. Então fica aí pra você. 2020 tá aí, galera. Eu sempre falo nas redes sociais. Pessoal, hoje nós temos como pesquisar. Nós temos que pesquisar os nossos políticos. Pesquisar não é escutar um discursinho que o cara faz em cima da Gillette, não. Ele sobe na Gillette e acha que ele tá no palanque de 10 metros de altura. Ele tá de igual com todo mundo ali. Então pesquise. Hoje você tem informação. Tem pessoas como o João, como o Antônio Carlos, como muitas pessoas da antiga, né? Que conhece muito, Franca, que tem condições de somar e historicamente tem o que oferecer para a cidade, informações sobre o que são os nossos políticos, de que formas eles podem ou não contribuir para a cidade. Ô João, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que está no PDT hoje e tal. Sim. Quando o Kassab lançou aquele partido PSD lá, se não me engano, é esse o nome, né? PSD. Sim. Você trouxe o partido para Franca. Sim, trouxe. Me lembro, Sim, até uma vez nos sim, encontramos sim. ali no café do Ricardo ali, você estava com o Kassab Sim. tomando, não sei se você se lembra disso. Sim. Você estava tomando um café com o Kassab lá e tal. Você trouxe o partido para Franca, fez um trabalho com o partido em Sim. Franca. E por que não permaneceu com o partido? Acontece o seguinte, eu acho que as políticas são feitas de acordo com aquilo que te convém. Uhum. E naquele momento, o que aconteceu? A direção estadual do partido entendeu que devia entregar a direção do partido para um outro grupo, que eu, pessoalmente, entendia que não devia acompanhar. Pelas minhas razões, pelos meus posicionamentos e pela minha história política. Você falou, ó, aqui não é meu lugar e... Tô fora. Não critiquei, não briguei, certo? Tá aí, é o partido? Toma, pronto, vai embora. Eu vou seguir o meu caminho, certo? Agora, estou sim em todas as situações políticas de Franca, embora não esteja mais exercendo, tá? Eu sempre fui vigilante. Eu sempre fui atento às questões da cidade, porque a cidade me interessa. E, aliás, vou dizer para vocês, repetir, esse trabalho de vocês aqui agora, nas redes sociais, via Facebook, isso tem dado uma outra dimensão para que as visões políticas sejam vistas num formato diferenciado. E não só pela visão e interesse do formador de opinião, da rádio e do jornal. Que geralmente eles Sim. trabalham por interesse próprio. Só né? pelo interesse. Vamos dizer o seguinte. Politicamente. Nós estávamos falando aqui de uma rádio, que é a Rádio Hertz, e eu vou perguntar a vocês. Ignaldo, eu vou te entregar uma rádio, se foi adquirida ou não, de forma correta ou não, isso já foi falado, deixa pra lá, tá? Mas eu te entrego essa rádio e põe essa rádio a seu serviço político durante 40 anos. Falando bem de mim, dono, e mal dos adversários. Eu vou ganhar todas as eleições. Foi essa construção que foi feita. Certo? E acabou-se, esse indivíduo, que muita gente tem medo dele, acha que ele é o bambambam, ele acabou sendo guru de um monte de gente aí, e que no final das contas, os guruzados, vamos usar essa palavra, sei lá se ela existe até em português. Guruzados porque ele foi guru de um monte de gente. Oi, opa. Todos eles, ou quase todos eles, de forma descontente, aborrecida e chateada, acabaram num determinado momento dizendo: ó, fulano é mentiroso. Fulano sempre mentiu. Depois, né? Depois. Depois.
Agora, eu vou dizer para vocês nunca vão me ver aqui no microfone, depois de 10 anos de parceria, de companheirismo, de irmandade, certo? De trabalho com o Maurício, ninguém nunca vai ouvir de mim que Maurício, no sentido ruim, foi isso ou foi aquilo. Eu tenho orgulho de ter participado de 2 administrações e digo mais, o que teve de defeito e de erros na administração do Maurício, que até acredito que tenha tido sim, mas erros administrativos. Tá? Eu sou parceiro nos erros. E quero ser também parceiro nas benesses. Claro, naquilo que Franca fez. Lógico, e nós temos que divulgar. Claro. E temos que abrir o espaço para as pessoas divulgarem. Nunca ninguém vai ouvir dizer, olha, eu me frustrei com o Maurício. Não. Eu fui companheiro e apesar do falecimento dele, eu tive a honra, certo? De carregar o caixão dele. Meu amigo, meu parceiro. Tá aí, então, mais uma vez emocionado. O Maurício deixou uma história muito boa para Franca. Falando assim, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de fato foi um político diferente. E sempre. Jamais falaria que o Maurício foi da velha política. Sempre dizer que foi um prefeito honesto, justo, que do jeito que viveu, morreu, né? Sem ter feito fortuna, isso, aquilo. Não, diferente de uns aí que já estão a bufufa tudo no bolso. Vai aparecendo depois, né? Começa a aparecer depois aí e tal. O Maurício não. Dá-se pra lá. Para as gerações mais novas, essa informação que eu vou dar é importante. Maurício foi funcionário do Banespa. Foi. Tá? Aposentou-se, como eles gostam de usar a palavra, como banespiano. Maurício tinha como padrinho um senhor que foi presidente do Banespa. E Maurício, mesmo sendo deputado e prefeito 2 vezes, Maurício nunca pleiteou sequer uma gerência do Banespa. Aposentou-se como funcionário simples daquele banco. E nós sabemos dessa história. Eu conheço o Juliano, tenho bastante amizade com o Juliano. Convivemos um bom tempo, o Juliano, que é filho do Maurício, estudamos juntos e tal. E do jeitinho que o Maurício passou e viveu a vida, ele continuou. É muito notória a passagem de uma pessoa dessa, e você aprendeu muito com ele então nessa época, né? Claro, só tenho a agradecer. Ô João, hoje, vamos colocar hoje, você seria se as eleições fossem hoje, você seria um pré-candidato a prefeito por Franca? Sendo muito claramente, eu preciso antes de tudo dizer para você o seguinte, quando se fala de Franca, eu tenho um carinho imenso por essa cidade, um respeito que não vou dizer que outros tenham menos ou tenham mais. Eu estou dizendo do meu respeito pela cidade e pela população de Franca. Uma cidade bonita, linda, que eu particularmente, como já falamos aqui exaustivamente, trabalhei para que ela chegasse e numa equipe. Então eu não trabalhei, nós trabalhamos, porque quando se fala no pessoal, entra-se naquela situação da arrogância que não convém a ninguém. Fica muito no ego, né? Então, trabalhamos sim em equipe, fizemos muito pela cidade. E se você me perguntar, João, você gostaria de ser prefeito da Franca? Quem é que, em sã consciência, não gostaria de ser prefeito numa cidade bonita, né, pujante e de gente boa como a Franca? Agora, acertando o restante da resposta, eu vou dizer, você precisa ser prefeito da Franca? Não. Se você precisa, no caso de assim, eu tô tão bem, tô tranquilo assim, vou pegar essa bucha. Igual mais ou menos o Bolsonaro. Podia estar em casa, tranquilo, aposentado, curtindo a família e tal, mas falou, não, eu vou fazer alguma coisa pelo nosso país. É mais ou menos isso? Eu gostaria, mas com pessoa eu não preciso. E também vou dizer mais. Se você me pergunta hoje, não é uma questão pessoal. Quando você fala numa prefeitura, você precisa estar cercado de um arcabouço, de pessoas, de ideias, de fundamentações para que essa cidade possa continuar sendo boa.
seguir no mesmo caminho. Pessoas que Então, um grupo, né? Que sim, eu tô pensem. falando. Exato, eu tô falando de gente boa, eu tô falando de grupos. Não adianta, eu quero. Não. Por isso eu sempre digo o seguinte: vamos ver o que Deus está preparando Gosto disso. para a cidade. Certo? Entendi. Se for chamado, se eu ver que nós possamos conseguir aí condições de disputar correta e honestamente uma eleição, eu não fujo disso não. Eu não tenho medo. E tenho certeza do seguinte: nós teremos sim pessoas, companheiros, direitos e bem intencionados para nos acompanhar. Isso eu não tenho dúvida. O Alexandre Davi, abraço Alexandre mais uma vez para você e tal, tá falando aqui que deseja e com fé em Deus que elejam aí um novo prefeito e que seja do PSL, né? Nosso partido aqui, que nós somos filiados ao PSL. Vamos torcer para que isso aconteça, claro, sempre. E já falando no PSL, aproveitando aqui, ó, eu tô com um tweet aqui do Kim. Kim Catacoquim? Ele fala assim, ó, Kim nesse tweet aqui, tá tendo um embate aí, eu quero sua opinião disso também. Tá tendo um embate total entre o Kim e a Joyce Hasselman agora, né? Mas sempre teve. MBL e Joyce sempre bateu de frente. O Kim fala desse jeito, PSL na eleição à presidência da Câmara, falava assim: precisamos ser pragmáticos. Só Maia consegue garantir a maioria e conduzir a presidência. Isso nas eleições para o presidente da Câmara. Aí, PSL agora. Maia está sabotando a reforma em nome da velha política. Vamos derrubar o Congresso, fora todos. Falta de coerência. O Kim fala isso. Pera aí, deixa eu falar agora o que a Joyce fala, né? Ixi, sumiu de novo aqui. Enquanto eu acho aqui, ô Ignaldo, me fala, no seu ponto de vista, o Kim tá certo? Você acha que o Kim tá mais pro lado do Bolsonaro, do Brasil, ou ele tá mais pro lado de fazer uma política... O Kim é do lado dele, certo? O MBL, eles têm uma forma de conduzir política, uma molecada nova aí, ele tá do lado dele. Ele não, ao mesmo tempo que ele bate, ele assopra, ele é o mais do mesmo com um diferencial, tem um pouco mais de honestidade, vamos dizer assim. Mas em termos de política, ele é mais do mesmo. Ele tá pra ele, entendeu? Polemizar é o forte dele, tá na linha do antagonista, mas tem feito alguma coisa na Câmara lá, tem que bater palma nesse sentido. Mas quando se diz a questão de polemizar, ele quer polemizar. Existe um pouco de verdade no que ele está falando assim com relação às falas de uma parte do PSL, mas também temos que falar a verdade. Tem uma parte do PSL que nunca foi PSL. São pessoas que veio do PSDB. Totalmente, geralmente. Você concorda com isso? E tirou algum proveito. Então, assim, essa questão da fala. Agora, eu tenho a minha visão com relação ao Maia. Eu vou falar o que eu já falei pra você e vou falar novamente. Mas nós já vamos falar do Maia aqui. Eu queria que você segurasse pra gente falar do Maia. Então tá. Eu quero sua opinião do Maia agora. Você tá por dentro dessa rixa que existe aí entre a Joyce e o pessoal, Kim, mas não sei quem? Eu vou dizer o seguinte: essa briga ela remonta um momento histórico e algumas realidades que o nosso país tem, que precisam ser analisadas. Ou nós analisamos algumas estruturas existentes para que nós possamos discutir um assunto dessa natureza, ou esse assunto ele vai estar no vazio aí, sem saber realmente o que nós queremos ou por que nós temos algumas opiniões. Mas você acha que as opiniões adversas que existem aí dentro do PSL existe? E a gente sabe que existe uma diversidade. Você acha que é porque essas pessoas elas foram pro PSL para se elegerem em cima do Bolsonaro, mas que não têm a ideia mesmo, a ideologia, não pensam como Bolsonaro e eles estão ali para às vezes fazer com que isso aconteça mesmo? Esse lado, um fala uma coisa, outro fala outro, e essa briguinha, essas rixas dentro do próprio partido? Primeiro eu vou dizer o seguinte: eu já participei dessa situação política e de partidos. Usando aqui até um trocadilho, na grande maioria das vezes, os partidos são partidos. É interessante isso. Certo? Você tem alas, como você tem ala no PT, você tem ala no PSDB, isso acontece. Hoje tem no PSL também. Quem tem razão de estar deste ou daquele lado? E me parece que a discussão toda, ela está centrada aí em atitudes do presidente da Câmara. Isso, né? totalmente. Que por isso eu estava dizendo o seguinte:
precisamos, antes de qualquer coisa, analisar as estruturas existentes a nível de país, porque nós estamos tratando de uma questão federal aí. Então, o que acontece? Nós vivemos uma situação de presidencialismo. E nós temos o presidencialismo, para aqueles que não conhecem, em alguns países do mundo. E cada presidencialismo com as suas características, com as suas particularidades. Eu costumo dizer o seguinte, que nós, no Brasil, temos o mais parlamentar dos presidencialismos do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que nenhum presidente, em sã consciência, dada a força, certo, da estrutura legal que envolve o nosso parlamento, que é a composição do Senado e da Câmara dos Deputados, nenhum presidente consegue governar se ele não tiver a participação e o apoio do parlamento. Que, aliás, quando nós falamos de regime parlamentarista, que eu acho que seria o ideal, inclusive nesse momento, ou já há algum tempo para o Brasil, certo? Na atualidade, em termos de democracia, é dos mais inteligentes. Por quê? Durante as crises, para que o pessoal entenda aqui que a diferença, por exemplo, entre aqueles que não conhecem, entre presidencialismo e parlamentarismo, no presidencialismo, nós temos o presidente com duas funções. A mesma pessoa, no caso hoje o nosso Bolsonaro. Ele é chefe de Estado e é também chefe de governo. Isso é um regime presidencialista. E sofrendo, claro, como todos os presidentes aqui sempre sofreram, as pressões e os interesses, claro, afetos ao Congresso. Eu recebi uma pergunta aqui, quando eu te fiz a pergunta se você seria candidato hoje e tal, e o Paulo Fernando, que é o presidente do PSL hoje, ele pergunta se você saísse, por qual partido você sairia? Eu respondo já. Posso só concluir esse Claro, desculpa. Então, quando nós estávamos, eu vou responder, Paulo, com alegria. Então, quando nós, certo, estávamos falando aqui de regime parlamentar e regime presidencialista, nos regimes, por que eu digo que hoje o Brasil poderia já estar, porque eu não sei quem lembra um pouco tempo atrás, nós tivemos um plebiscito para ver se nós queríamos, o povo em geral, ir para o parlamentarismo. E, infelizmente, aquele plebiscito, já há algumas décadas, ele foi derrotado. Perdeu-se e persistiu-se o modelo presidencialista. Mas quando nós falamos de parlamentarismo, você pega nos países, certo, onde a democracia já está segmentada, que ela já está, vamos dizer, realmente funcionando dentro de um regime parlamentar, se um primeiro-ministro, por qualquer razão, ele não consegue maioria no Congresso, ou não está conseguindo governar de acordo, ou seja, ele perdeu maioria. Esse é o termo. O que é perder maioria? É não ter o apoio que ele precisa dos congressistas, do parlamento. No momento em que ele perde a maioria, o que é a atitude natural, normal e constitucional daqueles países? Dissolve-se o gabinete, ou seja, primeiro-ministro e todos os seus assessores, ministros, perdem as suas funções. E ele é obrigado a convocar novas eleições, que ele pode, inclusive, participar delas. E nessas novas eleições, o que vai acontecer? Vamos ver se o primeiro-ministro eleito a partir daí vai conseguir constituir maioria. E quando nós falamos em maioria, não quer dizer que é o seu partido sozinho que tem que ter maioria, não. Aliás, é bom que se entenda que num regime democrático, as composições, eu não estou falando de toma lá da cá, não, que as composições de ideias e práticas para se fazer um bom governo, que elas se unam. Isso pode estar no partido do Zé, no partido do Mané, no partido do Antônio. Então, unem-se essas ideias, segue-se o governo, e nós não temos, como aqui no Brasil, aquele inferno de duas crises que nós tivemos institucional aqui, que foi, por exemplo, o caso da saída da Dilma. Ficamos naquela indefinição até quando se resolve isso, para. Certo? O país para, depois de novo. Com o Temer, tivemos essa situação. Então eu falo, isso precisa acabar. Essas crises institucionais, já existem mecanismos e exemplos a nível mundial para que elas possam ser resolvidas. Legal, antes de você responder então aqui, ó, José Luiz Melo está com a gente, mandando um abraço aí, obrigado, abraço para todos nós. Obrigado. E agora sobre a pergunta Qual do partido? Paulo Fernando.
Se você seria Se em você qual partido? fosse hoje. Eu sou muito sincero. Eu já disputei eleições. Aliás, um dia desses disseram aí porque eu já fui da Arena. Não, da Arena eu nunca fui. E não é por nenhuma questão. Eu nunca fui da Arena, só não fui. Falaram que você fazia parte da Arena lá. Não, eu nunca fui da Arena. Então, se tivesse tido, eu vou dizer, posso dizer com tranquilidade que eu era da parte boa da Arena. Você já foi do PMDB já, não já? Sim, aliás, essa história do João disputar uma eleição pelo PMDB, ela tem uma razão. Na verdade, eu fui fundador a nível de Estado, junto com o Olavo Setúbal, tá? Aqui na região, nós tínhamos uma série de Xaxiri, que era meu parceiro e companheiro, nós fundamos um partido que era o PP, e não é esse Partido Popular que está aí, era um outro, certo? Que aliás era o partido do Tancredo. Mas o PP que não é o mesmo, porque na época desse PP era PDS que chamava esse PP de hoje, o PDS, a origem dele é Arena. Arena. Não, mas eu falo assim... Arena, PDS, aí é outra história. O que eu digo, o PP... Quando ele mudou de nome, ele não era PDS? Eu não lembro, estou sendo acho sincero. Acho que ele passou de PDS para PP, se não me engano, que é do Maluf lá e tal. Eu acho, não sei também. Eu não vou entrar nessa seara, porque realmente eu não tenho isso como história e não tenho certeza disso. Mas o seu PP era o outro. O PDS passou para uma outra sigla, agora não sei qual. O PP da nossa época era um PP que foi montado pelo Tancredo Neves, tá? E depois, aqui em São Paulo, Olavo Setúbal e outros nomes sérios participaram do PP. E nós, aqui a nível regional, ajudamos na montagem e construção desse PP. E o que aconteceu? Tancredo, habilíssimo como político, chegou um determinado momento que ele entendeu que com o PP sozinho, ele não chegaria às eleições e à vitória. Porque era um momento de transição, saindo de um regime ditatorial. Aí o que aconteceu? Houve uma fusão do PP com o PMDB. E naquela época, para quem se lembra, as eleições municipais eram de sublegendas, ou cada partido podia lançar até 3 candidatos por partido. Vixe. 3, é. Aí na época, então, isso em 1982... Foi quando o Gozuem saiu cantando. Exato, com essa fusão PP-PMDB, nós que éramos do PP, que era um partido menor, ficamos com o direito a uma sublegenda a indicar um candidato a prefeito, né, dentro do PMDB. Porque o PP fundiu-se com o PMDB e ficou o PMDB. Entendi. Tá? Então, nessa estrutura, eu fui candidato a prefeito em 1982, com 23 anos de idade, tá? Pelo PMDB. Então, cada partido podia lançar lá 3 candidatos a prefeito. Somava-se os votos dos 3 de cada partido, e o mais votado do partido mais votado era o prefeito. Essa era a regra. A regra totalmente diferente do que hoje. Mas essa regra, no caso, era melhor ou hoje o sistema é outro, você acha melhor? Quanto menos candidato, melhor, né? Eu acho que, desculpa, é incabível. Tá? Sei lá, até o termo que eu vou usar. Para que ter 3 candidatos a prefeito por um partido? É um absurdo. 3 chapas de candidatos a vereador. Nós não conseguimos fazer nem vereador direito, que dirá prefeito. Foi o que existiu naquele momento, num momento em que o país estava saindo... Era uma outra realidade, né? De uma crise e de um momento que alguns chamam de ditadura, de um regime mais duro, que foi o regime militar, e essas foram as formas que foram achadas para aquele momento. E você é a favor da reeleição ou não? Não. Eu concordo com você. Taxativamente, não. Em qualquer esfera. Até vou dizer para você o seguinte, eu sou contra a reeleição no executivo. No legislativo, eu acho que ela pode até acontecer, certo? Com uma certa limitação. Hoje em dia, por exemplo, se pudéssemos, se existisse oportunidade de mudar as regras da política que estão aí, você acha que deveria, na sua opinião, uma eleição apenas para votar para vereador, prefeito, governador, presidente, senador e tal? Tudo num turno só. Eu não sei se você está lembrado, no início do nosso programa aqui, da nossa conversa, isso foi tentado lá nos anos 70 e poucos, que inclusive nós estávamos na prefeitura com um mandato que iria de 77 a 80, foi prorrogado por 2 anos e o nosso mandato foi terminado em 82, para que as eleições fossem coincidentes, tá? Depois chegou-se à conclusão que não devia, naquele momento histórico do país, que não devia fazer.
Aí o que aconteceu? O outro mandato também foi prorrogado, foi de 6 também, que ele deveria ter terminado, ele teria que ter sido de 83 até 86, né, de 4 anos, ele acabou sendo prorrogado e foi até 88, para que as eleições de novo não ficassem coincidentes. Tá. Então isso já foi experimentado no Brasil, entendeu? Não deu certo? Eu acho que, eu vou dizer uma coisa, as eleições municipais, aliás, tem um troço que me mexe muito comigo. Eu sou, antes de tudo, municipalista, tá? Por que eu sou municipalista? Primeiro, porque todos os problemas de um país, eles estão nas raízes, e as raízes são o município. Em última instância, o Estado, seja ele Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o que é o Estado em última instância? É um aglomerado de municípios, concordam comigo? Com certeza. Que é o poder do Estado. E o que é a federação? A federação nada mais é do que um aglomerado de estados, que é um aglomerado de municípios. E no nosso país, o que aconteceu? Nos chamados regimes militares, houve uma tirada de poderes e de recursos dos municípios, que é onde todos os problemas estão. Isso foi levado, em grande parte, para o Estado e, em grande maioria, para a Federação. Fazendo com que o prefeito se tornasse o quê? Um mendigo de chapéu na mão. Pedindo esmola por... O dinheiro nasce aqui, o emprego gera os impostos, tudo aqui, concentra-se o dinheiro lá. E aí Depois tem que buscar de volta. E aí o que vai acontecer? As burrices que o mundo faz, do ponto de vista político, com essa dinheirama na mão, com esse tesouro do tamanho que é, nós aqui do município ficamos sem ser olhados, sem ser cuidados, sem ter recursos para cuidar efetivamente daquilo que precisa ser cuidado, e os nossos presidentes vão inventar de fazer o quê? Empréstimo para Guatemala, usina na África, campo de aviação, não sei aonde, certo? Dá dinheirinho. Fala, tem muito Sim. aqui, toma aí, vai, leva um pouquinho. Então, o que tem que acontecer? No meu modo de entender, aliás, eu ouvi um dia desse do ministro Guedes e fiquei feliz com aquela declaração dele, não sei se vocês acompanharam, que a mão deve ser invertida. Não, já ouvi, claro. Que os recursos precisam retornar, pode ser até gradativamente, não tem problema, mas eles precisam voltar para o município, que aqui é que os problemas estão. Aqui é que as coisas se resolvem. A história dele é menos Estado e mais país, né? Fechou. Para finalizar então, João, a pergunta do Paulo Fernando: se saísse, fosse candidato hoje, teria Qual um partido você teria mais afinidade? Sendo muito sincero, não tenho. E vou dizer com clareza, viu? Eu não tenho preocupação de partidos. Sendo muito sincero. Acho que o partido hoje é um detalhe. O partido hoje é uma exigência legal. Até se tivesse jeito, eu sei que muita gente seria candidato sem partido. Infelizmente não com tem. certeza, infelizmente. Acontece que a estrutura legal, ela não permite isso. Você tem que estar ligado, filiado, agregado a uma agremiação político-partidária que nós estamos chamando Existem documentos para serem emitidos, né? Certo? E sabemos que para qualquer partido que nós, se ficarmos ou se formos, nós vamos ter lá o quê? Gente boa. Com certeza. Que gente boa. Não tem como. Não tem. Então eu, sendo muito sincero, estou aberto a qualquer tipo de conversa. Se eu puder, inclusive, não quero, olha só, antes de tudo. Não, o João, ele está dizendo que ele quer um partido só na condição se for candidato a prefeito. Não. Se for o caso, eu quero participar. E se o meu nome for o melhor dos nomes dentro de um conjunto existente, que eu seja escolhido. E que as pessoas que estejam lá respeitem isso, porque eu também respeito. Se eu ver, tem condição? Tem. Reunimos condições, gente? Ô partido? Ô gente? Ô turma? Vamos para o enfrentamento? Vamos. Se não... Vamos fazer uma franca melhor? Essa é a questão que deve ser, antes de tudo, discutida. Não é ser de esquerda nem de direita. Maravilha. Isso para mim eu acho que é bobagem. Nós temos que enxergar o quê? O que Franca precisa? O que nós podemos fazer? Que, aliás, eu acho que Franca tem uma série de coisas boas que podem ser feitas, porque
quando nós formos para uma eleição daqui a pouco, nós não estaremos discutindo falta de infraestrutura. Nós não estaremos discutindo favelamento. Nós não estaremos discutindo falta de moradias. Que, aliás, tem muita... Não, Franca tem uma falta de moradia, não sei quanto, um prefeito aí um dia desse me disse isso. Franca faltam tantas moradias. Eu falei, filho, não falta. Mas como que não falta? Falta administrar. Se Franca faltasse moradias, nós tínhamos favelas. Os focos de favela. Nós tínhamos cortiços, coisas que Franca não tem. Não tem. Então nós não temos falta de moradia. Nosso pior exemplo de cortiço é aquela Vila Gozuém, que são moradias simples. Que a história é ruim, um dia nós vamos falar dela e saber de quem fez. Vamos. Então eu vou dizer para você, então eu vou dizer para você que assim, a Franca falta moradias? Não. E se faltasse, nós tínhamos favela, tínhamos cortiço. E eu falo que quem administra, antes de tudo, ele precisa saber, é igual o médico. Você precisa saber realmente qual é a doença para você poder receitar o remédio. Diagnóstico certo. Exato, o diagnóstico precisa ser correto. Então, Franca, falta moradias? Repito, não. Franca tem, sim, aspiração por casa própria. É diferente. Diferente. E o que não quer dizer que esses que aspiram à casa própria não mereçam, não devam ser ouvidos e também não mereçam ser atendidos. Temos que fazer. Mas é outra história. São programas diferentes. Falta de moradia com aspiração de casa própria. João, quero agradecer mais uma vez aqui sua presença. Os microfones da Rádio Cidade, do programa Alex Júnior, estão abertos para você aqui. E eu quero que você volte mais vezes. Tem muito assunto, tem muita coisa que a gente precisa debater. Olha, foi tão gostoso o bate-papo hoje com o João. A gente aprende muito e o tempo passou, você vê, né? Passou rápido. Eu não consegui falar do CCI. Eu não consegui, que eu tô com alguns documentos aqui, falar também da LDO de 2018 lá, né? Não consegui falar. Envolve um determinado legislativo aí, né? Um vereador e tal, que segundo aqui consta, tentou, é de 2017, né? Mas amanhã eu falo sobre isso daqui, vamos falar sobre a CCI. Eu agradeço a Glenda também, que se prontificou a participar, e já mandou aqui algumas informações e vamos que vamos, amanhã a gente volta nesse assunto. João, obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer essa disponibilidade, essa coisa boa, eu chamo de coisa boa, de poder estar conversando sobre a nossa cidade. A você, Alex, a você, Ignaldo, aos meninos aí que nos acompanharam, a Donizete, o Rafael, que gentilmente, vamos dizer, cuidaram aí da parte técnica, né? Isso. Mas aí entre risos e sorrisos, é sempre assim, também participaram do programa. A risada do Donizete é ótima. E eu quero dizer para vocês, se for para conversar de coisa boa, de coisas gostosas, como nós falamos, e sem medo de conversar, eu estou sempre à disposição e vai ser uma alegria. Aqui está aberto, viu? Para que a gente fale. E sobre o que falei aqui, repito, quem me encontrar, onde quer que seja, eu estou disposto a seguir o assunto. Vamos que vamos. Que bom. Obrigadão mais uma vez, então, nosso amigo João Rocha. Eu quero agradecer então você que esteve com a gente. Dá tempo, compartilha a live, ainda tem tempo. Foi uma grande participação aqui com o João Rocha e o Ignaldo Alves. E a gente volta a se falar amanhã às 11 da manhã. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Até amanhã.